Então vamos lá, pessoal. 7h30, né? Travado aí. Então vamos lá, gente. Nós ficamos de iniciar hoje a quarta apostila, beleza? Nós estamos ao longo desse tempo todo, né? Sempre abordando um gênero textual com vocês, né? Os gêneros textuais que fazem parte da nossa vida social, do nosso cotidiano. Então, tudo aquilo que nós vemos na escola não é para ficar lá, não é para ficar no caderno guardadinho, copiadinho. Não, tudo que é passado para vocês tem um fundamento. E tem um fundamento para a vida real, para a vida social de vocês, tá? Então vamos lá. Nós vamos estar abrangendo hoje a questão do gênero textual, poema narrativo, né? O poema narrativo. Para eu abordar o poema narrativo com vocês, eu gostaria de lembrar vocês da terceira apostila, quando nós falamos de linguagens conotativas e denotativas, certo? Às vezes são palavras que dentro de um contexto ela não muda nada, não traz nenhum tipo de ambiguidade, né? Nós poderíamos dizer que as palavras conotativas, né, como se fossem figuras de linguagem num poema, né, em que muitas vezes nos traz ali, como eu disse, a ambiguidade, né, o diferente no poema, certo? Além de outras características que um poema tem, né? Mas nós vamos falar agora, só para iniciar, a respeito do poema, a respeito de poema estrutura, a estrutura de um poema. O que um poema tem que ter? O poema ele tem que ter estrofe, podem anotar aí. Qual é a estrutura de um poema? O que ele tem que ter? Estrofe, ele tem que ter o que mais? Ele tem que ter versos, rima e métrica, metrificação. Só que, tá? Eu vou abordar mais com vocês a questão das estrofes, versos, do eu lírico, tá? Que não tem nada a ver com narrador, né? Os poemas narrativos, eles trazem em sua essência o eu lírico, o eu poético. Quer dizer que existe ali um narrador que o autor que é o narrador. Nós vamos encontrar um narrador ali em primeira pessoa, nós vamos encontrar ali um narrador em terceira pessoa, não. Todo poema narrativo, nós vamos encontrar ali o eu lírico. O poema narrativo, ele é um gênero textual bastante sensitivo. O poema, eu diria para vocês que ele, sem querer, e espero não estar taxando ninguém, eu não estou taxando ninguém, mas o poema narrativo, se o aluno não tiver interesse, se o aluno não puxar dentro
do eu dele, para tentar entender entre as entrelinhas, né, as figuras de linguagem que tem a ver, né, com o conotativo que estudamos na apostila passada, né? Nós não vamos compreender o eu lírico daquele poema, o que aquele poema ele traz para nós, né? O poema, igual eu falei, eu vou pegar com vocês aqui agora a estrutura de um poema, que é o que? Estrofe, versos, rimas e métrica. Mas a métrica eu não vou me aprofundar com vocês, tá? E as rimas eu quero deixar bem claro para vocês que, embora seja bom, muito bom que as rimas estejam presentes no poema e é uma das características da estrutura de um poema, as rimas não são obrigatórias no poema, certo? Agora, a professora Hilda, antes de iniciar a apostila, vai falar um pouquinho para vocês sobre narrativa. A narrativa que nós já temos abordado nos outros gêneros, né, textuais, certo? Igual a semana passada, não, outra apostila foi o conto fantástico. Então, quer dizer, toda narrativa, ela tem o quê? Ela tem um enredo, ela tem um drama que acontece ali, né? Ela tem personagens, ela tem o protagonista, ela tem o antagonista, né? Ela tem os personagens secundários, certo? A narrativa, ela tem o quê? Tem dentro da trama toda uma tensão de história, né, onde é contada todo o desenrolar, o desenvolvimento, o clímax, né, o que está acontecendo ali de polêmica. E aí nós fazemos uma conclusão ali daquele gênero textual trabalhado, certo? Que no nosso caso aqui agora é o poema narrativo. Não podemos esquecer do seguinte: nós sabemos da estrutura do poema, beleza? Mas nós não podemos deixar que a estrutura do poema tire a nossa criatividade. Tire de dentro de nós o nosso eu lírico, ou o eu lírico que o autor quer envolver naquele poema. Já fez parte do passado os poemas, né, eles ser abordado nos poemas assuntos relacionados ao amor, à tristeza, à traição, à angústia. Hoje não. Hoje, atualmente, nós temos, inclusive, autores modernistas, bem críticos, que, né, trazem poemas, fazem poemas, tá? Que seguem a estrutura do poema com estrofe, com verso, muitas vezes com rimas, muitas vezes não, tá? E eles trazem isso tudo, mas dentro de uma criticidade, buscando mostrar algo, vamos colocar dessa forma, mostrar algo, por exemplo, que a sociedade está vivendo agora, ou algo que a sociedade está sofrendo naquele momento por aquilo ali. Então, nós temos poetas, tá? Nós temos autores
modernistas, certo? E nós não podemos esquecer da estrutura do poema, tá? E nós não podemos esquecer dos elementos que não podem faltar em uma narrativa, que é o enredo que está relacionado à trama, que são os personagens, certo? Que o quê? Que é o espaço onde acontece toda a trama, né, o enredo da história, o clímax, né, o clímax, que é o momento de maior tensão da história, né, que é o momento ali que mostra o tchan, 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 o que está acontecendo, como que vai ser resolvido e tal. E chegamos aí a uma conclusão. Beleza? Então agora nós vamos para a apostila número 4, beleza? Falando mais sobre o gênero textual poema narrativo. Nós não vamos fazer apenas a aula de hoje, certo? Mas nós vamos estar quarta-feira fazendo a correção, fazendo mais algumas inferências, trazendo mais algumas inferências para vocês, né, para o aprendizado de vocês. Beleza? Mas que não fique, que vocês não fiquem acomodados diante do professor trazer a aula para vocês. Eu falo isso para vocês de coração. Muitas vezes vocês, ou os pais, ou tios, ou primos estejam ouvindo e acham assim, nossa, a professora não quer... Não é isso não. A professora está aqui para trabalhar com vocês, instigar de vocês a criticidade de vocês. Mas a professora está aqui para mostrar para vocês que vocês também podem, né? De repente tem como, vou dizer de repente tem como, né? Porque às vezes não tem como. Buscar meios para se aprofundar nos assuntos, muitas vezes, igual vocês já receberam essa apostila. Então, quer dizer, semana passada eu já dei algumas dicas em algumas coisas que vocês poderiam estar pesquisando e estudando. Então, quem pôde fazer isso, beleza, vai estar acompanhando a minha aula, vai poder, quando eu terminar de falar, vai poder rebater fazendo uma pergunta, rebater no bom sentido. E nós vamos poder trocar ideias, certo? Vou estar acompanhando com vocês as atividades, vou dar o tempo, né, para vocês fazerem. Então, na outra quarta-feira eu venho com a correção dos poemas, beleza? E vocês, por gentileza, façam, se esforçam, tá? Procurem se esforçar, procurem não achar, não fiquem pensando vocês que essa pandemia, eu acredito que não tem ninguém pensando nisso, né? Que a pandemia é algo de bom para nós, porque não é. Nós estamos perdendo em vários âmbitos. Os alunos na escola, os professores sendo cobrados de uma forma de trabalhar, onde quando ele está com o aluno é completamente diferente, vocês sabem disso. É muito mais proveitoso, é muito mais produtivo, é muito melhor. Eu, como professora, não só sou professora de vocês, mas eu também tenho filhos, né? Então, eu também quero as ver nas escolas, dentro das escolas, estudando, porque o calor humano, o trocar ideias, o discutir entre aspas, né? Discutir os assuntos, chegar num consenso, isso é muito bom. Isso faz parte do aprendizado. Tá bom, pessoal? Então, vou desligar a câmera aqui porque eu já vou abrir de outra forma, tá bom? Beijinho para vocês e a gente já pega lá agora. Vamos lá.